Hoje eu, Fulvio Almeida e Elizabeth Rodrigues, do Sul Informação, temos como convidado Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve. Ora, muito boa tarde a ambos. Boa tarde. Boa tarde. Senhor reitor, esta quarta-feira faz precisamente 6 meses que está à frente dos destinos da UALC, tomou posse em dezembro do ano passado. Assim, de um modo muito geral, como é que têm sido estes 6 meses? Têm sido 6 meses muito tranquilos, freneticamente tranquilos. Não, foram 6 meses muito gratificantes, em que serviram essencialmente para me aproximar o mais possível da instituição em termos internos, visitando as unidades orgânicas, visitando os centros de investigação e procurando pôr os pés fora da universidade. Uma das questões, precisamente por falar em pôr os pés fora da universidade, foi apresentada até no seu discurso de tomada de posse, que é a aproximação da universidade, ou a maior aproximação da universidade às empresas. Já teve um primeiro grande encontro no NERA, mas certamente que há mais iniciativas previstas. Quais serão? E a próxima iniciativa também é no NERA, no próximo dia 22. Há uma iniciativa com a temática da agricultura, os desafios da agricultura, como no fundo dinamizar, como potenciar a agricultura e a agroindústria na região do Algarve. É uma iniciativa do NERA, que conta com a colaboração da Universidade do Algarve, em que eu estarei presente nessa iniciativa e, mais importante do que eu, estarão presentes muitos professores, muitos investigadores da Universidade do Algarve a colaborar com o NERA e, por via disso, a colaborar com as empresas da região. Sr. Reitor, e já agora, como é que os empresários têm recebido essa sua aproximação? Porque também havia uma grande expectativa em relação a essa maior aproximação, porque ela já existia. Mas já ver, eu não seria a pessoa mais indicada para falar em nome dos empresários, mas o que é que já tive várias reuniões, por exemplo, na região de turismo do Algarve, porque há a possibilidade de um projeto em que nós podemos acompanhar a região de turismo do Algarve. Não vou aqui revelar porque é uma iniciativa da região de turismo do Algarve. Também já estive presente numa ação realizada pela ANGE. Temos vindo a desenvolver os trabalhos para o projeto do Polo Tecnológico, que nos também tem obrigado no bom sentido, não é? Obrigado no sentido de agradecer, nem no sentido de ter sido forçado a dialogar com as empresas na área das tecnologias de informação e comunicação, e portanto tem havido muitos momentos em que tenho contactado com a realidade empresarial da região. Estive presente também numa iniciativa do movimento Mais Algarve, que realizou um encontro no Barlavento, concretamente em Portimão. A Universidade também esteve, de facto, marcou uma presença assinalável, uma iniciativa do Dr. José Vitorino e da sua equipa, e, portanto, tenho sentido a maior das receptividades e a maior abertura de todos os agentes regionais à universidade, que sentem a universidade como sua. E falou precisamente do polo tecnológico. Em que fase está esse processo? Bom, já avançou. Desde o dia 13 de dezembro já avançou. E o último avanço é que saiu o aviso. No dia 28 de maio, se não estou em erro, a CCDR, no âmbito do PO Algarve, publicou um aviso, uma call, em que a Universidade irá apresentar uma candidatura. Podemos adiantar que é um investimento de 3,8 milhões de euros, com participação a 70%, que a candidatura deverá estar fechada já depois do verão e, enfim, esperemos que o polo tecnológico seja uma realidade daqui a cerca de 2 anos, não é? E vai ser, portanto, mantém-se aquela ideia de ser no campus da Penha? Exatamente, estamos a falar de uma intervenção numa área com cerca de 3.000 metros quadrados, que será ocupada por empresas na área das tecnologias de informação e comunicação, que terá cerca de 300 pessoas a trabalhar nesse espaço, na Penha, que
que irá ser reconvertido não só em termos da arquitetura para ter as condições adequadas a empresas desta natureza, mas também a infraestrutura tecnológica. Nós vamos avançar com investimentos também através de apoios de fundos comunitários. E essas empresas não estarão lá apenas para prestar serviços para os seus clientes, mas estarão lá para interagir com a universidade. Portanto, essa é a condição sine qua non para estar no polo tecnológico, é interagir com a universidade, através de projetos que iremos ter com essas empresas, e também esses projetos passam por apoios a mestrados, por apoios a doutoramentos, e, portanto, é algo que será uma realidade, não há volta a dar, não é? Portanto, e também, em termos de investigação, provavelmente a universidade terá um peso muito forte, não é? Repare, então, porque o modelo que nós vamos montar é que as empresas vão ser incentivadas a relacionar-se com a universidade. Caso contrário, tem custos mais elevados, apenas e tão só. Portanto, nós não nos vamos... A nossa vocação não é alugar espaços. Não é? A nossa vocação é criar condições para uma interação e para o desenvolvimento da atividade, neste caso, de investigação ligada à área da justiça, e há um conjunto de parceiros locais e regionais muito interessantes. A maior parte deles são ex-alunos da Universidade do Algarve, que estou convicto que iremos criar aqui um cluster muito competitivo nesta área na nossa região, a partir de Faro e a partir do Campos da Penha. Quantas empresas é que acredita, Sr. Reitor, assim, numa primeira fase? Repare, mais importante, eu atrevo-me a dizer 10, 15 empresas, mas mais importante do que as empresas é que estamos a falar de 300 pessoas. É claro que não nos interessa ter uma empresa com 300 pessoas. Queremos, atenção, não estamos a falar de uma incubadora. Aquilo são empresas que já estão no mercado, que já têm clientes, e também, enfim, está previsto, não quero agora superpor à Câmara Municipal de Faro, mas a Câmara Municipal tem intenções de criar condições para que no espaço contíguo, fora já do Campos da Penha, este projeto seja expandido. Ou seja, criar ali uma zona para instalar mais empresas tecnológicas na cidade de Faro. E já têm muitas empresas interessadas? Já. Ou empresas seja, portuguesas, estrangeiras? Estamos a falar de empresas portuguesas, estamos a falar de empresas essencialmente que estão em Faro, muitas delas em Faro, muitas delas com ligações a mercados internacionais, algumas delas também com parcerias com ligações a mercados internacionais, estamos a falar de clientes, e outras com ligações a outras empresas não nacionais. Já que estamos a falar também em investigação, eu aproveito para lhe perguntar, durante também os últimos anos vem-se falando muito de que as investigações na Universidade do Algarve têm que ter um peso cada vez mais importante, a parte dos centros de investigação, digamos assim. Como é que estamos neste momento a nível de projetos que estão a ser desenvolvidos? Repare, a investigação depende muito da essência de financiamento. Neste momento, no passado recente, tem havido um aumento do volume de financiamento para a investigação. A Universidade tem apresentado candidaturas. Isto, no fundo, estamos a falar de investimento competitivo e estamos a ser relativamente bem-sucedidos. Só para lhe dar uma ideia, nós neste momento, entre os mais variados projetos, nós temos cerca de 200 projetos, desde uma prestação de serviços até um projeto Erasmus, até depois um projeto de investigação mais puro e duro. Temos cerca de 200 projetos em carteira. Obviamente que nos próximos meses, isto é em contínuo, uns vão fechando, entretanto outros irão entrando, porque iremos esperamos ter no futuro imediato mais respostas, e estes 200 projetos que nós neste momento temos equivalem a um volume do orçamento destes projetos é de próximo de 25 milhões de euros. Desses 25 milhões de euros, obviamente, há aqui uma parte que é a comparticipação da Universidade, entre os 25% a 30%. Estamos a falar desses 25 milhões de euros, 70% de financiamento elegível, cerca de 15 a 16 milhões de euros, que neste momento nós temos em carteira na Universidade e que no futuro imediato nós esperamos que irá crescer.
Nestes últimos tempos voltou-se a falar outra vez dos rankings e a Universidade do Algarve aparece sempre como bem posicionada. Isso tem influência, por exemplo, a atrair para cá mais alunos, mais investigadores? Tem algum efeito? Nós acreditamos que sim, não temos nenhum estudo. Para ser franco, não temos nenhum estudo, mas acreditamos que sim, e obviamente não há nenhuma instituição de referência que não procure estar nos rankings. É um pouco isso. Atenção, para algumas candidaturas é importante, é valorizado o ranking. Há algumas linhas de financiamento em que o ranking é considerado. E também sabemos claramente que os estudantes, quando fazem a procura, alguns estudantes olham também à posição do ranking. Devo-lhe dizer já agora, eventualmente poderei ir contra as suas expectativas. Não sou um adepto incondicional dos rankings, não é? Mas eles existem, e se existem, nós temos que ver com esta realidade. Eles estão a crescer a sua importância, e também tenho que reconhecer que eles nos ajudam a perceber melhor como é que nós estamos em relação às outras instituições. Porque o ensino superior, isto poderá escandalizar muitos, mas o ensino superior é também um mercado. E se é um mercado que é muito colaborativo, que as instituições têm que forçosamente fazer parcerias entre elas para depois conseguir melhores resultados, não deixa de ser também muito, muito, muito competitivo. E nós competimos por financiamento, nós competimos por estudantes, e os rankings são um atributo importante para as universidades conseguirem melhores resultados. Nós, enfim, estamos há bem muito pouco tempo a enviar informação para rankings. Admito que no futuro próximo iremos surgir em mais rankings, porque teremos que enviar informação. É pesado, isto tem custos estar nos rankings, mas nós consideramos que é altamente compensador, até porque tem um elemento também de motivação interna. As pessoas sentirem que estão numa instituição, às vezes nós não acreditamos naquilo que nós somos capazes de fazer, e vir alguém de fora dizer assim: não, vocês são a instituição em Portugal com a melhor pontuação na projeção internacional, International Outlook. Não é o Paulo Águas que está a dizer, não é o reitor da Universidade do Algarve que está a dizer. É uma instituição credível a nível internacional, que tem uma metodologia que compara dados e chega a esse resultado. E portanto, temos visto com muito bons olhos os resultados e encorajam-nos os resultados que temos vindo a obter, nomeadamente no multi-rank e no ranking da Times Higher Education. E a internacionalização é, sem dúvida, sempre um dos pontos fortes, não é? E a Universidade do Algarve realmente nos últimos anos tem feito por isso? Vamos a ver. Eu diria que sim. Não sendo politicamente correto, eu não gosto muito de estar a pôr na mesa os feitos que nós fazemos, não é? Gosto mais que sejam outros, entidades externas, dizer assim: a universidade está a conseguir isto. E em parte é isso que eu agora vos vou transmitir. Quer dizer, eu diria que era impensável há 4 anos atrás a situação que nós temos hoje na Universidade do Algarve. A Universidade do Algarve, há 4 anos atrás, tinha na sua população estudantil 11% de estudantes de nacionalidade estrangeira. Hoje está à beira dos 20%. E de facto conseguimos aproveitar muito bem o concurso estudante internacional através do Brasil. Isso é reconhecido pelos números que vão surgindo, que nos permitem posicionar a Universidade do Algarve claramente no topo, e por arrasto também do estudante internacional para a formação inicial, temos vindo a conseguir captar mais estudantes para a formação avançada, para o mestrado, em que aí são estudantes que financiam a sua formação, e também não descuramos os doutoramentos, embora a formação de doutoramento seja um bocadinho diferente do que do mestrado, porque normalmente está associada à existência ou não de linhas de financiamento de projetos. Mas sim, a internacionalização, não vou dizer que é uma aposta ganha, porque isso podia significar que nós estamos contentes, nós queremos mais. Enfim, se me perguntar mais até onde, eu acho que a curto prazo é possível nós chegarmos aos 25%. E a nível nacional estamos claramente no topo. E agora que falou aí precisamente do Brasil, no Brasil também já se começa a falar muito da Universidade do Algarve. A comunicação social já vai dando notícia dos estudantes que estão por cá, das iniciativas que a própria universidade leva a cabo?
É um facto, não sou eu quem o afirma, é a senhora jornalista. Não, mas exatamente, exatamente, e diz com propriedade. Isso é também fruto do excelente trabalho que o Gabinete de Comunicação tem vindo a fazer. Porque tudo isto tem custos, e nós com orçamentos muito baixos temos conseguido atingir esses níveis de notoriedade, essa exposição mediática. É certo, também tenho que reconhecer e tenho que saudar a possibilidade de ter sido criado uma linha dentro do SIAC de apoio à internacionalização, mas aí a Universidade também fez o seu trabalho, que apresentou uma candidatura, foi aprovada, e essa candidatura tem-nos vindo a ajudar a potenciar um trabalho que começou a ser feito apenas com os recursos próprios e essencialmente com trabalho e praticamente sem dinheiro. O Sr. Reitor disse há pouco que há essa intenção de chegar aos 25% dos estudantes, mas eu tanto quanto sei, as vagas para os alunos estrangeiros estão condicionadas também ao número, a uma percentagem do número total de alunos. Há de haver um ponto em que depois não podem crescer, não é? E como é que vão resolver esse problema? Muito. Enfim, uma questão com muita propriedade. De facto, aí eu admitir que é difícil ir além dos 25%, porque, repare, na formação inicial o limite é 20%. Agora, ao nível dos doutoramentos, nós já temos 30% dos nossos alunos de doutoramento são estrangeiros. Nos mestrados, a percentagem de alunos estrangeiros também já está acima dos 20%. Onde nós estamos abaixo dos 20% é no primeiro ciclo. Mas é óbvio que se a percentagem de vagas destinada ao concurso internacional não se alterar, será muito difícil irmos além dos 25%. Será muito difícil, mas mesmo com esta limitação dos 20%, repare, nós este ano, a Universidade do Algarve, tudo aponta, vamos esgotar esse contingente. Nós temos 280 vagas este ano, fechou ontem a terceira fase do concurso estudante internacional para a formação inicial. Das 280 vagas tínhamos apenas 20 vagas disponíveis. Nem todos os cursos têm os mesmos níveis de procura. Para essas 20 vagas temos cerca de 50 candidaturas, portanto estamos convictos que iremos ter mais 20 inscritos nesta terceira fase e com isto fazer o pleno no estudante internacional, sabendo que se tivéssemos não 20%, mas tivéssemos 25%, conseguiríamos também recrutar e atingir o pleno. Além do Brasil, também tem havido alguma aposta noutros países lusófonos, não é? Nomeadamente a Universidade já esteve em Moçambique. Sim. Não sei se tem alguma aposta também com Angola e com Cabo Verde, e já fizeram também uma incursão, não é um país lusófono, mas com ligações a Portugal, seculares à China e a Macau. Isso também está a dar alguns resultados? De imediato, está a dar resultados, sendo que aparentemente, se nós não tivermos cuidado, até podemos dizer que não está a dar resultados, porque o sucesso do Brasil é tão grande que quase que não é ser eucalipto, não é? Porque os outros não diminuem, simplesmente que torna insignificantes progressos que estamos a ter noutros mercados, que se não existisse no Brasil, nós estaríamos aqui a dizer, de facto, crescimento muito grande na América Latina, crescimento muito, muito grande em África. Nós, de facto, a nossa política em termos de internacionalização do ensino é claramente a seguinte: formação inicial é a língua portuguesa. Língua portuguesa, naturalmente, Brasil e o espaço, e o Brasil também faz parte, como é óbvio, é o espaço da lusofonia. Agora, nos mestrados, a aposta é global, sendo que na formação inicial nós queremos abrir portas também na América Latina, porque um falante de castelhano com relativa facilidade se adapta não é se adapta, mas compreende o português, aprende rapidamente o português. Agora, no curto prazo é difícil, e aí estamos identificados mercados como a Colômbia, como o Chile, como o México. É um pouco difícil porque o Brasil ocupa tudo e entendemos também que não devemos estar agora a limitar o crescimento no Brasil, que é um crescimento seguro, por mercados que são menos seguros nesta fase.
No entanto, por muito que a universidade queira crescer, há uma questão importante sempre, que é o alojamento para os alunos, e isso é um problema. Todos os anos, no início do ano letivo, se coloca isso. O que é que a universidade por si está a fazer nesse sentido? Já agora uma nota. Quando eu falo que a universidade quer crescer, dizer também que a universidade não vai ter um número muito, muito elevado de alunos em relação ao que tem atualmente. A universidade teve em 2010 mais de 9 mil alunos. A universidade, há 2 anos atrás, atingiu os 7.100 e poucos alunos. A universidade este ano está próximo dos 7.400. Eu penso que a universidade poderá ficar próximo dos 8.000 alunos. É essa a nossa meta, sendo que, por razões, e já lá vou à questão do alojamento, sendo que por questões que nós sabemos, questões demográficas, nós vamos ter menos alunos nacionais. E, portanto, se nós não fizéssemos esta aposta no internacional, nós teríamos uma descida do número de alunos, e nós temos capacidade instalada para ter 8.000 alunos, inclusive um pouco mais, mas admito que, pelo menos a 3, 4 anos, será difícil. É certo, já agora também um pequeno à parte, e continuando a ter presente a questão do alojamento, pode haver aí outras alterações no acesso ao ensino superior, nomeadamente para os estudantes da via profissionalizante, os estudantes que optam por cursos profissionais no secundário, que uma percentagem muito pequena, cerca de 15%, é que prossegue estudos, enquanto na União Europeia esses valores estão nos 40%, 50%, por aí podemos ter um aumento do número de estudantes. Mas, de qualquer das formas, a demografia o que nos diz é que, a nível nacional, nós muito dificilmente poderemos crescer, antes pelo contrário. Agora, isto significa que, tendo a universidade um pouco mais de alunos, não será assim muito mais, mas tendo mais 500 alunos, o que a universidade vai ter é uma maior percentagem de alunos deslocados. E aí entra na questão do alojamento. A universidade, per si, não tem, de facto, muitos instrumentos. A universidade tem cerca de 550 camas para os estudantes. Creio que só há uma universidade no país em que tem uma percentagem de camas em relação ao número de alunos inscritos superior à da Universidade do Algarve. Nós procuramos dar o máximo de informação possível aos nossos estudantes sobre as possibilidades de alojamento na cidade, mas tem que assumir um desafio que nós temos, e não lhe posso dizer, bom, a universidade vai ter mais 400 camas, a universidade vai ter mais 500 camas. A universidade não consegue ter financiamento para construir mais residências, até porque, repare, é aqui uma questão de como utilizar o dinheiro dos contribuintes. A ação social, as camas são a ação social, é para os estudantes mais carenciados. Estes estudantes, nomeadamente os internacionais que nos procuram, supostamente não são estudantes carenciados. E, portanto, não é suposto que o que seja o contribuinte nacional a financiá-los. E, portanto, o que nós esperamos e o que nós procuramos divulgar, e junto à Câmara Municipal, e enfim, o mais possível, é que há aqui uma oportunidade para os agentes económicos da cidade de desenvolverem mais oferta para estes estudantes. Há aqui este mercado. Agora, isso não significa necessariamente um disparar de preços. Não significa, porque nós temos aumento de preços é quando temos um desequilíbrio entre a procura e a oferta, e aumenta a procura, não aumenta a oferta. Foi isso que aconteceu agora neste passado mais recente, em que muitas camas saíram para fins turísticos, nomeadamente, não vou agora falar o nome das plataformas, passa a publicidade, e reduziu-se a oferta de camas. E, entretanto, chegaram mais estudantes a Faro. Isso fez aumentar os preços do alojamento. De qualquer das formas, apesar de tudo, penso que Faro continua a ser muito mais competitiva do que Lisboa, Porto, relativamente à questão do alojamento. É mais barato ficar em Faro do que ir para essas cidades. Mudando um bocadinho de assunto, uma área em que uma das áreas em que a excelência da Universidade do Algarve se tem afirmado ultimamente é a área da saúde e da medicina, não é? Já se falou várias vezes na criação da Faculdade de Medicina. Isso vai avançar? Não vai? Que benefícios é que poderia trazer? Está no meu programa de candidatura, está no plano estratégico que já apresentei
ao Conselho Geral, na única reunião que se realizou do Conselho Geral após a minha tomada de posse, e só por uma questão técnica que ainda não foi aprovado, mas que mereceu, pelo menos a leitura que eu faço, mereceu a aprovação, o consenso no Conselho Geral. E tenho intenção, ao longo deste mandato, de criar essa unidade orgânica, porque entendo que isso irá dar uma maior autonomia a essa área. E dando maior autonomia, nós estamos a potenciar o dinamismo, estamos a potenciar o alcançar de outros resultados. Por isso, procurando responder à sua questão, há intenção. Agora, como é que isso se faz? Os processos são longos. A criação de uma unidade orgânica primeiro tem que ser aprovada em Conselho Geral, um Conselho Geral que reúne 4 vezes por ano, e depois tem que ser apresentada à tutela. Nós estivemos agora muito concentrados noutras atividades, que depois podemos falar mais adiante, nomeadamente a reafetação de espaços. Nós já começamos a ter algumas alterações no nosso funcionamento interno. Temos um novo administrador e com isso procura sempre trazer novas dinâmicas à instituição. Queremos alterar o regulamento orgânico e o nosso timing estamos a apontar para que no próximo ano seja possível concretizar essa alteração estatutária. Ou seja, nós primeiro queremos fazer uma alteração do orgânico interno, do regulamento interno, que também tem que ir ao Conselho Geral, mas é menos pesado, fazer isso nas próximas reuniões, a de setembro e a de dezembro, e depois, em dezembro, iniciar a revisão estatutária, onde iremos incluir a criação da Faculdade de Medicina. E já agora, a Escola Superior de Saúde não vai para Gambelas ou vai mesmo e falta pouco? Eu julgo que falta pouco. Eu julgo que falta muito pouco. Nós queremos, eu espero, que a Escola Superior de Saúde no próximo ano letivo esteja a funcionar em Gambelas. E será no mesmo edifício onde está a medicina atualmente? Não. A escola vai ficar em dois edifícios, um mesmo ao lado. Vai ficar em 2 espaços. É a melhor solução possível, que exigiu muitos compromissos internos. Vamos lá ver. Esta mudança da Escola Superior de Saúde para Gambelas tem que ser entendida da seguinte forma. A Escola Superior de Saúde, neste momento, funciona no campus de saúde e no campus de Gambelas. E a Escola Superior de Saúde nós não vislumbramos capacidade para ter a Escola Superior de Saúde toda no campus da saúde. Portanto, explicando isto de uma forma muito simples. Ora, se nós queremos a Escola Superior de Saúde toda no mesmo espaço, então tem que ser no campus de Gambelas. E aí, a unidade que eu me estou a referir é campus de Gambelas. É todo o mesmo espaço. Depois, dentro do campus de Gambelas, nós não criamos edifícios novos. Não temos edifícios novos. Obviamente, se tivéssemos, era para lá que ia a Escola Superior de Saúde. Portanto, nós temos que fazer uma reafetação de espaços com a colaboração de todas as unidades orgânicas e de facto, foram inexcedíveis em todo este processo. Também com a compreensão da Escola Superior de Saúde, porque nós, muitas vezes, quando queremos mudar, queremos ir para as melhores condições possíveis. Agora, eu creio que a Escola Superior de Saúde vai para condições que não são piores das que tem atualmente, sendo que a manutenção da situação atual iria sempre conduzir a uma degradação da situação de funcionamento da Escola Superior de Saúde e, portanto, a partir do próximo ano letivo, nós teremos mais esses alunos em Gambelas, sendo que, atenção, em 2010 Gambelas tinha mais alunos do que vai ter no próximo ano com a mudança da Escola Superior de Saúde. E é esse o processo. E o que é que acontece ao edifício onde agora funciona a Escola Superior de Saúde? Isto é um processo que nós queremos considerar virtuoso. Eu não posso aí ainda dizer tudo o que vai acontecer, mas
nós temos atividades no complexo pedagógico. E agora voltamos ao polo tecnológico. Isto há aqui uma triangulação. Nós temos atividades no complexo pedagógico no campus da Penha. Esse espaço vai ser ocupado pelo polo tecnológico e pelas empresas. Temos atividades que têm que sair de lá. E parte dessas atividades que lá estão, nós temos intenção de colocá-las no campus, no atual campus da saúde, portanto, depois o que é que vai complementar essas atividades, isso ainda não está definido. Mas há a intenção, e vou aqui me expor, às vezes podemos falhar, há a intenção de transferir o curso de artes visuais da Penha para para o campus da saúde. Claro que eles não vão ocupar o espaço todo. Estamos a falar de um curso que tem menos de 100 alunos, eles vão apenas ocupar uma parte daquele edifício e depois há aqui o desafio de encontrar as soluções mais adequadas para o restante edifício. E portanto, isso que tem estado a falar são as tais reafetações de espaços? Exatamente. Vai haver mais? Repare, não, ou seja, acho que isto é suficiente. Acho que a Universidade do Algarve nunca teve tanta reafetação de espaço num período tão curto. Em síntese, nós admitimos não. A Escola Superior de Saúde, eu estou a dizer isto porque o despacho reitoral está feito e, portanto, nós já temos os espaços todos definidos. Portanto, já é concreto. Já é muito concreto. Falta ter uma reunião com docentes e não docentes. Já falamos com muitas pessoas e há aqui Isto não é questão de crenças de vontades, mas é entendermos que, de facto, não há alternativa, até porque aquele espaço da Escola Superior de Saúde é necessário para o curso de artes visuais. E, portanto, o que nós vamos ter depois é também, na Penha, alguma reafetação de espaços, porque temos algumas atividades que estão no complexo pedagógico, umas vão para o campus da saúde, outras terão que ser redistribuídas no campus da Penha, mas ficamos por aqui. Já agora, também o que se ouve falar por aí era que interessante que seria se a Universidade do Algarve tivesse um curso de artes. E uma das coisas que já anda por aí a ser falada é se de facto cursos como o de artes visuais e outros fossem para o espaço da Escola Superior de Saúde, onde está atualmente, ali perto do Teatro das Figuras, que podia começar a haver ali até uma certa interação. Isto é algo possível ou não? A médio prazo, sim. No curto prazo, não vejo. Ou seja, quando digo no curto prazo, é a nossa oferta formativa. Nós temos, neste momento, uma licenciatura em artes visuais. Estamos a trabalhar no mestrado, na reformulação do mestrado. Admitimos que a mudança para aquele espaço que há pouco fiz referência, com essa envolvência que foi aqui apontada, de um projeto para a cidade mais virado para as artes, não é que a cidade não esteja virada, que aí a Universidade do Algarve pode ser um parceiro. Mas no imediato, e quando estou a dizer no imediato, se calhar admito que neste mandato será difícil alterar a situação, mas podem eventualmente ser colocadas as sementes ou tomadas as decisões que depois permitirão, num futuro, chegar lá. Em relação a, já que no fundo estivemos aqui a falar de novos cursos que possam aí surgir, o que é que está previsto neste momento? Há algum novo curso que esteja a ser preparado? Ou quem diz curso diz outro tipo de formação, não é? Nós vamos ter, sou capaz de ter uma dificuldade de dizer todos, mas repare, nós vamos ter agora o processo de novos ciclos de estudos de formação graduada, conferente de grau, como o nome indica, é anual. Não é? E nós, o ano passado, pela primeira vez em muitos anos, a Universidade do Algarve não fez proposta de nenhum novo ciclo de estudos. É certo, tivemos uma abertura de uma nova licenciatura, que foi a Matemática aplicada à Economia e Gestão. No ano anterior tínhamos tido a abertura de uma licenciatura em Gestão Marinha e Costeira, mas posso, sem ser muito concreto, dizer que a Escola Superior de Saúde equaciona
a criação de novas ofertas ao nível do primeiro ciclo. Vai começar este ano, com muito sucesso, uma pós-graduação na área da enfermagem que irá caminhar para mestrado. Vamos voltar a tentar a criação de um doutoramento na área da medicina, na parceria com a Universidade de Lisboa. Isso está a ser trabalhado. Há também mais 2 propostas na área da saúde e combinando saúde com as tecnologias de mestrados com instituições estrangeiras. Isso, no fundo, aqui é mais uma componente de internacionalização, cursos que poderão depois ser propostos a financiamento através do programa Erasmus. O Sr. Reitor, há pouco tempo, quando houve aquela alteração que permite os doutoramentos nos politécnicos, admitiu também a hipótese de doutoramento em enfermagem, dentro disso 1, 2, 3 anos, enfim. Se disse mal, mas eu creio que não disse. Não, admito que possa não ter dito isso, mas se disse, corrijo. Eu acho que vai demorar mais tempo. Repare, a questão é a seguinte: a Universidade do Algarve tem as suas particularidades. Nós éramos 2 instituições. Okay? Era a Universidade do Algarve e o Instituto Politécnico de Faro. E isso faz com que às vezes as pessoas olhem-nos para nós e não percebam a nossa matriz da oferta formativa. Agora, ao nível dos doutoramentos, admitindo que eu tenha responsabilidade sobre a matéria, a Universidade do Algarve não vai criar no subsistema politécnico doutoramentos em áreas científicas em que nós já temos doutoramentos a funcionar. Agora, deu o exemplo da enfermagem, porque a enfermagem é uma área que não está presente no subsistema universitário. E a situação, de certa forma, caricata, e sempre em Portugal, é que nós temos 1 ou 2 doutoramentos em enfermagem, não sei se é no Porto e em Lisboa, e esses doutoramentos são viabilizados por docentes do ensino politécnico. E, portanto, é óbvio que faz sentido que a área da enfermagem tem os seus doutoramentos no ensino politécnico e não no ensino universitário como tem tido até agora, porque não havia alternativa. Agora, para chegarmos lá, nós temos que ter um centro de investigação, ou pelo menos integrarmos um centro de investigação bem avaliado nessa área, porque de outra forma não conseguimos ter o doutoramento. Agora, eu julgo que a prazo, e desta vez não vou se calhar quantificar isto em termos de anos, a prazo nós temos que ter um doutoramento em enfermagem. Ainda na área da saúde, desde que o CHA é SHUA, ou seja, desde que o Centro Hospitalar do Algarve é Centro Hospitalar Universitário do Algarve, qual é que tem sido o papel da Universidade nisso e o que é que tem trazido de positivo à Universidade? Muito objetivamente, o mais positivo, para além, obviamente, em alguns momentos já tive neste curto espaço de tempo a oportunidade de reunir, de conversar com a doutora Ana Paula Gonçalves, o que é sempre muito bom, muito interessante, é uma pessoa extraordinária. Nós temos o ABC, o Algarve Biomedical Center, o acrónimo passando isto para português, é o Centro Académico do Algarve, que foi criado por portaria e em que exige o casamento entre o SHUA e a Universidade do Algarve. O ABC, é assim que nós chamamos, o ABC é um bebezinho, está a dar os primeiros passos e tem projetos que irão potenciar aqui a ligação da universidade com o SHUA e digamos que este novo enquadramento obrigou-nos, no bom sentido, ao casamento entre a Universidade do Algarve e o SHUA através desse ABC. Posso-vos dizer que nos próximos dias ou nas próximas semanas será constituída uma associação sem fins lucrativos, o AD, a Associação de Desenvolvimento ABC, o AD-ABC, porque o ABC não tem figura jurídica,
para poder depois desenvolver a sua atividade. E isso irá potenciar aqui muitas situações ao nível da formação médica e da cooperação com o SUA. E claro que sentimos que o SUA tem a ganhar com a Universidade e a Universidade também tem a ganhar com se o SUA conseguir atrair mais médicos para a região, e em particular médicos com doutoramento. Sabemos que não é fácil para o SUA, eles fazem o melhor que podem, mas é esse o ponto de situação. Universidade, SUA, digamos, está tudo bem. Uma das questões que se põe sempre quando se gera uma universidade, como no fundo qualquer outra entidade, é a questão do dinheiro, do financiamento, não é? E o Estado nem sempre é muito generoso com as universidades, não é? Tem havido várias queixas nesse sentido, e eu gostava de saber como é que está a situação neste momento e fazer logo outra questão que no fundo tem a ver com essa, que é a questão dos bolseiros e dos precários nas universidades, não é? Porque eu acho que as duas coisas estão ligadas. Como é que isso está neste momento? Não está fácil. Não está fácil. Repara, é assim. Nós somos tudo entidades idóneas, somos tudo pessoas de boa fé. Agora depois é a complexidade dos processos. Vamos começar pelo orçamento da universidade, pelos dinheiros da universidade. Nós estamos perante um quadro de muitas incertezas. E isso é uma preocupação. Quando eu há pouco dizia que isto tem sido tranquilo, mas com uma tranquilidade frenética, essa parte, esse frenesim tem que ver essencialmente com questões financeiras. O que é que se passa? Nós temos foi assinado em julho de 2016 um compromisso de legislatura das universidades portuguesas com o Governo, em que o Governo se comprometeu a garantir os níveis de financiamento, vejam bem só, garantir, não é? Porque a situação estava tão difícil, é garantir os níveis de financiamento para as universidades portuguesas, sendo que, obviamente, aumento de custos que não resultassem de decisões dos dirigentes, nomeadamente dos reitores, pois obviamente teriam que ser alvo de uma compensação. No fundo o que estamos aqui a falar é alterações legislativas que conduzam a um aumento de gastos. E atenção, eu não sou contra o facto das pessoas poderem ganhar mais, nada disso, não é? Sou a favor é que haja rigor, que haja avaliação e que devem ser premiados os melhores. Isso aí, daí não arredo. Mas dizia que houve um conjunto de alterações legislativas, nomeadamente o regime transitório no ensino politécnico, que o ano passado obrigou a tutela a reforçar as instituições, porque as instituições, na sua dotação inicial, essas alterações não estavam previstas, que ocorreram já depois do orçamento. E, como é sabido, isto não correu muito bem. Não é? Não correu muito bem, o dinheiro não veio todo, não veio todo para todos, não veio tudo ao mesmo tempo. E nós estamos em 2018 e não evoluímos muito em relação a 2017. Ou seja, as instituições, seja em sede do CRUP, seja em sede do CSISP, CRUP, Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, CSISP, Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, começámos logo a falar em janeiro, em fevereiro, bom, temos que acautelar para que saibamos quanto é que é o valor que vai ser transferido para compensar este aumento de custos que nós temos decorrente das alterações legislativas. Este ano estamos a falar do fim dos descongelamentos e das valorizações remuneratórias. Estamos a falar do PREF-PAF. O emprego científico é a parte que depois também poderei falar. E o que acontece é que os sinais que nós temos é que, muito possivelmente, os reforços não vão cobrir os acréscimos na despesa. E isso vai provocar problemas graves ao sistema, em particular a algumas instituições onde se inclui a Universidade do Algarve, problemas de tesouraria que depois nos dificultam muito a executar projetos. Isto pode parecer um bocadinho irrealista. O que está aqui em causa é nós depois termos dificuldade em executar projetos que temos financiamento europeu. E, portanto, em síntese, e isto é só a primeira parte, a situação financeira é uma situação muito difícil e em que a Universidade está a procurar fazer uma gestão muito rigorosa, reduzindo custos
Eu sei que isto não é um discurso bonito, E aqui mas é que se pode reduzir? podemos reduzir em tudo. Paulo Águas diz que se pode reduzir em tudo. Pode-se reduzir não esquecendo de desligar o interruptor. Pode-se reduzir, enfim, em tantas coisas. Agora, estamos a equacionar alterações em alguns serviços externos que nós temos, ao nível da segurança, ao nível da limpeza. Não temos muita margem de manobra, porque a instituição tem sido particularmente criteriosa, mas entendemos que aí podemos, de facto, poder ter algumas reduções, e estamos também, claramente, a tentar aumentar a receita. Aumentar a receita por via do aumento das receitas de propinas, com mais estudantes internacionais que pagam mais. A universidade está a ter aumento do valor das receitas de propinas. Devemos estar, desde janeiro, devemos estar com um aumento próximo dos 10%. O que é muito interessante. O que significa que no final deste ano nós podemos ter receitas de propinas comparativamente com o ano anterior à volta dos 700 mil euros. Agora, esses aumentos não podem ser utilizados para compensar aquilo que nós temos direito e a tutela não nos transfere. Atenção, já agora. Quando eu digo a tutela não nos transfere, a tutela, eu sinto do Sr. Ministro a vontade para transferir. Agora, o Sr. Ministro depois não é Ministro das Finanças e depois aí tem mais dificuldades. Com isto tudo, não estou a dizer agora que o Sr. Ministro das Finanças esteja a governar mal ou esteja a governar bem. Agora, o que é certo é que esta forma de governar está a provocar aqui alguns entraves no funcionamento das instituições. E, portanto, esta é a situação. Nós temos, acima de tudo, o que me preocupa aqui é a incerteza. É não saber qual vai ser o valor do reforço, é saber que, em alguns casos, por exemplo, valorizações remuneratórias, nós temos uma estimativa e aquilo que nos dizem que nos vão transferir é cerca de 60% dessa estimativa. Então, e os outros 40%? Não procurando de forma alguma deixar de responder à questão que me colocava, era a questão do pré-FPAP e das valorizações remuneratórias, é isso? Nos não docentes, a Universidade do Algarve já está a pagar, sendo que ainda não recebeu. E, portanto, o que é que isso provoca? Provoca menos dinheiro na tesouraria. Significa que, em vez de estarmos a pagar a X dias, passamos a pagar a X dias mais Y dias. Essa é uma situação. Em relação aos docentes, a situação é muito mais difícil. Há algumas instituições que já começaram a pagar, é certo, mas não está claro quem é que tem direito às valorizações remuneratórias. Há um relativo consenso qual deve ser o critério a utilizar. Eu aguardo amanhã por uma reunião do grupo que me possa ajudar a esclarecer, mas naturalmente que a Universidade do Algarve vai pagar também as valorizações remuneratórias do corpo docente. Não será ainda no mês de junho. Iremos informar os docentes disso previamente, antes de receber o seu recibo de vencimento, mas admito que, enfim, repare, tem que ser este ano. Eu já não digo nada, tem que ser este ano. Agora tenho dificuldade em dizer se já será em julho ou será em agosto, mas isso irá acontecer. Isto em relação a valorizações remuneratórias. Porque já agora, o dos não docentes é muito fácil, porque havia-se a ADAP, quem tinha 10 pontos, não houve dúvidas e avançamos sem qualquer tipo de reclamações de ondas. Ao nível do corpo docente é mais complexo, nem todos os sindicatos têm as mesmas interpretações, daí esta demora, porque repara, a questão é a seguinte: é um risco muito grande um reitor fazer pagamentos indevidos. Porque se aquilo é mal interpretado, se o reitor depois avança com o pagamento, é uma situação que de contornos muito difíceis, quer em termos pessoais, mas também quer em termos da instituição. Falou-me de pré-FPAF, não foi? Sim, e também do emprego científico, dos bolseiros. Ok, também. Do emprego científico, e depois ficando o pré-FPAF ao final, do emprego científico nós já abrimos um primeiro procedimento, nós tínhamos que abrir 2 procedimentos, em 2 blocos. Enfim, se me perguntar, não se atrasaram? Eu digo, por um lado sim, por outro lado, poucas instituições, eu tenho conhecimento apenas da Universidade Nova de Lisboa e foi a Universidade do Algarve que avançou com esse primeiro procedimento. Temos que até 31 de agosto pôr cá fora o segundo procedimento. Eu volto a repetir e a utilizar a expressão complexidade. Ao longo destes meses, a FCT tem vindo a colocar informação
nova, e com isto não estou a dizer que a FCT não seja competente. Nada disso. Mas, por exemplo, a FCT, num primeiro momento, não fazia a prévia validação dos bolseiros. Agora já faz a prévia validação dos bolseiros. Ótimo, porque assim ficamos mais descansados em relação às implicações financeiras do emprego científico. Portanto, a Universidade abriu um concurso para 28, a Universidade vai abrir um concurso até 31 de agosto para os restantes que são elegíveis, e os elegíveis são aqueles que têm bolsas diretamente pela FCT ou bolsas indiretas, ou seja, foram contratados através de projetos que são financiados pela FCT, mas eles têm contratos com a Universidade do Algarve, e depois há bolsas que têm contratos com a FCT. Agora, há 3 ou 4 casos na Universidade do Algarve de bolseiros que não são elegíveis. E em relação a esses 3 ou 4 casos, a tutela tem que nos dizer onde é que nós vamos buscar o dinheiro. Porque se nós temos que cumprir as leis da República, eu falei no plural, a República não tem apenas uma lei. Se há a lei do emprego científico, há também a lei dos compromissos. Ora, se eu não tenho dinheiro, como é que eu posso estar a assumir compromissos para... Em relação à esmagadora maioria, estamos a falar de 90% dos 50 e tal bolseiros que nós tínhamos em condições ou que cumpriam os requisitos da norma transitória da lei do Decreto-Lei 57, a norma transitória é curiosamente também a Lei 57, mas do ano seguinte, 90%, mais de 90% estão resolvidos. Agora temos ali 3 ou 4 situações que ficam ali, têm muitas dificuldades. Isto é emprego científico, não sei se esclareci. Sim, acho que... Pré-FPAP, o que é que há em relação ao Pré-FPAP? Pré-FPAP são os precários. São os precários. Okay. São os precários. Nós, neste momento, a Universidade foi em janeiro convocada por uma reunião de uma comissão arbitrária bipartida. Estivemos lá nessa reunião. Nós não podemos divulgar, estamos sujeitos a sigilo, nós não podemos divulgar os resultados dessa reunião. Estamos no mês de junho. Creio que em finais de março enviaram-nos os projetos de ata. Tenho conhecimento que neste momento está a circular a ata entre os participantes. Eu ainda não tenho essa ata. Nas próximas semanas a ata será assinada. Há pessoas em que foi reconhecido que a sua atividade, melhor dizendo, supriam uma necessidade permanente e tinham um vínculo não adequado, e para essas tem que ser aberto concurso. Não me pergunto como é que vão ser abertos os concursos, que eu não sei. O que eu sei é que, muito objetivamente, dentro de dias deverei receber uma ata, que eu irei assinar porque ela está conforme as decisões que foram tomadas não só pela Universidade do Algarve. A Universidade do Algarve teve apenas um voto em 7. E a Universidade do Algarve, o voto da Universidade do Algarve nunca foi decisivo, nem para sim, nem para não. Né? Que não houve ali as votações do 4-3 e com a Universidade do Algarve a ser o quarto. E que depois de assinadas as atas para essa comissão, vão para os gabinetes dos senhores ministros. E tem que ser para a homologação dos resultados. Para a homologação da ata. E tem que ser homologado pelo senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, pelo senhor Ministro do Trabalho, não sei se é assim que se diz, com todo respeito à pasta neste momento, e pelo senhor Ministro das Finanças. E isso vai demorar mais umas semanas. E, portanto, não se deve fazer esta pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta. Se me dissesse, queres apostar se isso está em outubro? Tenho sérias dúvidas. Agora, não está sobre a mesa do reitor da Universidade do Algarve este processo dos precários. Uma questão, quando se fala de universidades e de estudantes das universidades, fala-se sempre nas praxes. Isto tem andado calmo, este ano letivo foi um ano calmíssimo em relação a isso. A Universidade do Algarve tem regras que no fundo se calhar também serviram para acalmar certas coisas. Qual é a posição do Sr. Reitor em relação a isso e vai haver algum tipo de modificação? Posição. Eu não gosto de praxe. Sou contra as praxes. Ponto número 1. Eventualmente, pelo facto de, enquanto estudante, não tive essa vivência. Estudei num momento e num local onde isso não havia. E não deixei
de conhecer os meus colegas, não deixei de ser integrado e, portanto, há mundo sem praxe. Esse é um aspecto. Agora, reconheço que há um conjunto de atividades que os alunos desenvolvem que acelera as aproximações entre eles, que acelera um bom convívio e uma boa rede de relações entre estudantes. Agora, há coisas que não há necessidade de serem feitas durante esse período. Não terei uma postura de polícia, agora não posso virar a cara a situações que possam roçar o não respeito pela pessoa, que é isso que está em causa. Por isso eu não tenciono desenvolver nenhumas medidas especiais para além das que têm sido a ser desenvolvidas. Iremos procurar trabalhar no sentido de ter alternativas de integração para os nossos estudantes, promovidas pela própria universidade, um diálogo aberto e constante com os dirigentes associativos e também tentarmos compreender a juventude, vamos lá ver, compreender a juventude no seguinte sentido. Eu estou a falar aqui, tenho uma dificuldade porque eu tenho uma filha com 18 anos, tenho um filho com 22 anos, ela este ano era caloira numa outra instituição, ele também já foi caloiro. Quando estou com os estudantes do primeiro ano, e não vou fazer aqui referência, mas há uma área da Universidade do Algarve que tem um certo rótulo, que ali é muito duro. Eu falei com uma mãe de uma estudante que tinha sido minha colega de curso, ligou-me, olha como é que... Então, olha, a minha filha está aí na Universidade do Algarve no curso XPTO. E eu... E como é que as coisas correram? Correram lindamente. Então, e a praxe? Ela disse que não queria. E, de facto, isto para mim foi uma satisfação muito grande. E sei que os estudantes cada vez mais estão a ser responsáveis e estão a dar a oportunidade de escolha. Isso é o mais importante. Agora, para além disso, é importante que aqueles que optam por essas formas de integração, também que não haja excessos, que não haja abusos e também o que nós nunca podemos é extrapolar a partir, às vezes, de casos isolados e dizer que tudo corre mal, porque, digo-vos, eu quando me cruzo com um estudante do primeiro ano, a pergunta que eu lhe faço, se calhar incorreta, é: como é que foi o início? Foi muito duro? Não, correu tudo muito bem. Acreditem que são esses os testemunhos que eu tenho tido. Bom, Sr. Reitor, temos 2 minutinhos e em 2 minutinhos eu vou-lhe perguntar. A Universidade do Algarve celebra 40 anos em 2019. É uma data importante. O que é que está para aí a ser pensado? Olha, está a ser pensado algumas coisas. Pronto, para já neste momento nós temos vai ser em breve criada uma comissão para desenvolver as iniciativas. Já foram feitos alguns trabalhos preparatórios. Devo dizer que tive já uma reunião com antigos reitores da Universidade do Algarve, começando dos mais antigos para os mais recentes. Já tivemos todos à mesma mesa o professor Adriano Pimpão, o professor João Guerreiro, o professor António Branco, e vai ser criada uma comissão que irá ser responsável pela definição de um programa que estará pronto, as linhas gerais, em setembro, outubro, porque nós teremos que queremos anunciar no dia da universidade, porque as comemorações não vão começar em 2019. As comemorações vão começar no dia da universidade, que é 11 de dezembro. Não sei se a quarta-feira este ano também é 11 de dezembro ou não. Portanto, nessa cerimónia iremos anunciar e desde tentar recordar o que aconteceu na Assembleia da República há 40 anos. Isso é muito importante. Tentar, no fundo, criar e distinguir algumas figuras que foram marcantes para a universidade, mas não
vou-vos defraudar as expectativas, mas não vou dizer muito mais do que isso, mas sim, vai ser, esperemos que seja um ano diferente, no sentido dos 40 anos serem inspiradores e trazerem mais energia para a Academia. Ora bem, chegamos então assim ao fim de mais um Impressões. Resta-nos agradecer a Paulo Águas, o reitor da Universidade do Algarve, por ter estado aqui connosco hoje. Prometemos voltar daqui a 15 dias.